Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e hoje no Dia de Livro eu vim conversar com vocês sobre Rumo ao Sul. Então, gente, como eu conversei com vocês, eu vim fazer a resenha de Rumo ao Sol. Esse livrinho aqui, ele chegou pra mim pela caixinha da Tag Inéditos, então é um livro que a gente não vai encontrar aqui no Brasil, a não ser pela Tag. Foi lançado pela editora Faro e a sinopse, ela fez com que eu me interessasse muito, né, e ficasse muito curiosa para ler a história. Então eu vou contar um pouquinho de como que é a história desse livro, tá? A gente tem aqui um pastor chamado Asher Sharp. Ele tem a sua família, ele cuida da sua comunidade, mas logo ali no início do livro tá acontecendo uma enchente em toda a cidade dele e ele acaba saindo no meio dessa enchente para poder resgatar a sua sogra. A sua sogra que, no fundo, ele acredita ser como se fosse uma mãe para ele. Ele a ama muito e tem um relacionamento muito forte com ela. Então ele vai, busca a sogra, leva para casa. Só que o filho dele, o Justin, tá muito preocupado porque o cachorro deles, os Roscui, eu acho que é assim que fala, saiu no meio da chuva e ninguém sabe onde ele tá. Acaba que o Justin sai no meio dessa tempestade, dessa enchente, à procura do cachorro. Só que quando o Asher acha, né, encontra o Justin, ele tá perto ali da enchente com dois rapazes e todo mundo ali acaba se juntando, tanto o Asher quanto esses dois rapazes, para salvar um casal que está dentro de uma casa que está sendo arrastada por essa enchente. Eles se esforçam e conseguem fazer esse resgate, né? Quando esse resgate se conclui, o pastor, o Asher, percebe que esses dois rapazes, na realidade, são um casal homossexual. Visto aquela tempestade, ele chama todo mundo para sua casa para ficarem lá até a tempestade passar, mas a esposa dele não aceita muito bem o fato de ter um casal homossexual dentro da casa do pastor da comunidade. E é aí que começa realmente a história, porque o Asher vai ter ao longo de todo o livro uma descoberta de quem ele realmente é, do que ele realmente acredita e quais são os valores que realmente importam, né? Tudo isso leva a ele entender que preconceitos não faz parte do que Deus prega, e sim o amor, né? Que as pessoas precisam ser aceitas, acolhidas, que elas são do jeito que são. E essa reflexão, ela se parte um pouco porque o nosso protagonista, o Asher, ele tem um irmão que é homossexual e que num passado ele cego pela religiosidade, cego por preconceito, acabou afastando esse irmão da sua vida. O Asher, ele vai tendo uma evolução como uma pessoa dentro desse livro, só que ao longo dessa evolução ele também vai tendo algumas perdas no caminho, né? Ele perde a família que ele construiu durante tantos anos, ele perde a comunidade que ele levou a palavra por tantos anos e ele vai ficando sozinho e tendo que se revelar ao mundo da forma que ele realmente é. E é bem complexo, porque se para ele, que era uma pessoa normal, era claro que um símbolo ali na comunidade, tendo que falar para as pessoas que as coisas não são daquela maneira, já é difícil, imagina para quem sofre isso na pele diariamente, sabe? Então o Asher, ele entra nessa onda, acaba que ele tenta alertar a comunidade, mas um vídeo dele viraliza e é usado contra ele de uma maneira nada legal. E a gente vai percebendo e conhecendo aos poucos quem é o Asher. Depois disso,
de tudo isso, o Escher acaba entrando numa viagem. Uma viagem talvez de descoberta mais dele do que uma viagem para chegar a algum lugar, mas você vai conhecendo algumas pessoas, alguns ambientes, você vai descobrindo coisas novas nessa viagem que ele faz, e quando ele chega no lugar, ele realmente descobre quem é o Escher, no que ele acredita. Se a fé dele se abalou a ponto de ele esquecer quem é Deus, ou se na realidade ele só teve uma amostra do que realmente é Deus para ele, sabe? É muito interessante esse livro, é bem profundo, mas é um livro tranquilo, é um ritmo bem tranquilo. Acredito que algumas cenas talvez poderiam ter sido tiradas, porque eu não vi sentido em algumas delas para a continuidade da história, mas eu recomendo porque ele fala de duas coisas muito importantes, que é sobre fé e crença, né, de uma maneira geral, e ele fala sobre preconceito. E quando eu digo preconceito, não é só esse preconceito contra os gays, os homossexuais, ao público LGBT apenas. Ele fala do preconceito de forma geral. Porque não existe na realidade só esse tipo de preconceito, né? Então, você vê isso nas sutilezas desse livro. Então, se você tiver interesse, Romançum é um livro transformador, eu diria. Muito legal. Esses temas têm que ser abordados e é interessante a gente ver a perspectiva aqui do autor Silas e se encantar com essa história que é muito emocionante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um joinha aqui pra mim, de curtir e de compartilhar, né, o canal com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Um grande beijo. Eu vejo vocês na semana que vem e tchau, tchau!